Boa noite, meus irmãos, amigos presentes. Vamos abrir Evangelho de João, capítulo 1, e vamos ler o versículo número 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Todos juntos, a uma só voz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Meus irmãos, meus amigos, há determinados fatos, há determinados acontecimentos que marcam e marcam a história humana, que marcam e marcam a história da humanidade, impactando e impactando em muito a vida das pessoas, pelo menos em boa parte, pelo menos em sua maioria. Um exemplo desse fato que eu estou afirmando, ou seja, que determinados fatos da história marcam e marcam a história da humanidade, é a invenção do computador. É a invenção do computador. Desde 1945 até a sua popularização nos anos 80, nós vemos, meus irmãos, nós vemos, meus amigos, como o computador ele está fazendo parte das nossas vidas e nos propiciando alguns benefícios, alguns privilégios, seja encurtando distâncias, seja promovendo oportunidades, seja permitindo a agilidade e tantas outras coisas, tantos outros benefícios que nós poderíamos enumerar, que nós poderíamos elencar em relação à criação do computador e como ele impactou, vamos assim dizer, a história humana, a história da humanidade. De sorte que é até difícil hoje nós pensarmos numa vida sem a informática. Seria muito difícil. E por isso nós dizemos, e por isso nós afirmamos que, de fato, existem determinados acontecimentos que marcam a história da humanidade e que trazem impactos positivos para a vida e para a vida das pessoas. Contudo, meus irmãos, contudo, meus amigos, nenhum fato ele é tão marcante, nenhum fato ele é tão importante na história da humanidade como o nascimento do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus Cristo. Existem fatos, existem acontecimentos com toda certeza, mas nenhum deles, absolutamente nenhum deles é tão marcante como a vinda de Cristo, a sua encarnação, o seu nascimento entre nós. Não é sem razão, meus irmãos, não é sem razão, meus amigos, que a própria história humana, que a própria história dos homens era dividida em antes e depois do Senhor Jesus Cristo. Até mesmo aqueles historiadores que, em sua maioria, são pessoas que desprezam a religião, são pessoas que descreem da existência de Deus, são pessoas que desconsideram a pessoa de Cristo, elas têm que se dobrar diante dessa realidade que marcou e que dividiu a história da humanidade, ou seja, o nascimento de Jesus. O impacto, meus irmãos, o impacto, meus amigos, que Cristo promove com a sua vinda na vida das pessoas é imensurável. Seja impactos positivos, no sentido de trazer salvação, seja impactos negativos, no sentido de promover a condenação. Contudo, um fato nós não podemos esquecer. Contudo, uma verdade nós não podemos desconsiderar. Ou seja, que a vinda de Cristo, através do seu nascimento, é o fato mais marcante, é o fato mais importante da história da humanidade em todos os seus tempos, em todas as suas épocas. E é justamente isso, meus irmãos, é justamente isso, meus amigos, que João fala aqui nesse trecho que nós acabamos de ler. João, capítulo 1, verso número 14. João, ele está abrindo o seu evangelho. Na verdade, ele está fazendo a apresentação do seu evangelho. E nessa parte introdutória, nessa parte inicial, João, ele destaca algumas verdades relacionadas à pessoa de Cristo. Isso desde toda a sua humanidade. Quando logo, nos versos 1, no verso de número 2, ele fala da pré-existência eterna de Cristo, ele fala da presença eterna de Cristo junto ao
Pai, ele fala que através de Cristo todas as coisas elas foram feitas, todas as coisas elas foram criadas. Contudo, aqui no versículo número 14, João ele nos diz que esse verbo que vivia desde toda a eternidade, ele se encarnou. Esse verbo que vivia desde toda a eternidade, ele se fez presente em nossa existência. Esse verbo que existia desde toda a eternidade, ele revelou e revelou a pessoa de Deus. Assim, meus irmãos, assim, meus amigos, nós queríamos considerar cada uma das declarações que João faz aqui no verso número 14, acerca de Cristo, acerca do verbo de Deus. E desta forma, nós iremos ver esse fato tão extraordinário, esse fato tão importante, esse fato tão marcante que foi a vinda de Cristo para a vida humana, repito, para a vida da humanidade. Portanto, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. Repetindo, Jesus Cristo, o Verbo encarnado de Deus. E nós iremos ter um roteiro, vamos assim dizer, nessa noite de hoje. Dentro desse tema, dentro desse assunto, nós iremos abordar 3 pontos. Nós iremos abordar em 3 divisões. No primeiro momento, nós iremos ver a encarnação do Verbo em si. No segundo momento, nós iremos ver a presença do Verbo aqui na terra. E, em terceiro lugar, nós iremos ver a revelação feita pelo Verbo. Então, nós vamos, pela graça do Senhor, tentar seguir esse roteiro, tentar seguir esse caminho e aprender um pouco mais de tantas verdades que nós encontramos, de tantas verdades que nós temos apenas nesse verso, João, capítulo 1, verso de número 14. Então, qual é a primeira verdade que nós queríamos destacar? Qual é o primeiro ponto que nós queríamos enfatizar nessa noite de hoje, relacionado a Cristo, relacionado ao seu nascimento? Conforme nós dizemos, em primeiro lugar, a encarnação do Verbo em si. A encarnação do Verbo em si. E eu queria chamar a atenção para a primeira parte desse versículo número 14. Acompanhe, por favor, comigo nas suas Bíblias, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, parte inicial do versículo 14, onde nós destacaremos a encarnação do Verbo em si. João aqui nos diz: e o Verbo se fez carne. E o Verbo se fez carne. Aqui, meus irmãos, aqui, meus amigos, o que João nos diz, inspirado por Deus, através dessas palavras, é algo profundo. Na verdade, é algo muito profundo. Nós podemos dizer que essa pequena expressão de João, quando diz, e o Verbo se fez carne, é o maior milagre. Prestem atenção, é o maior milagre que já existiu em todos os tempos. E o Verbo se fez carne é a descrição que João faz do maior milagre que já existiu em todos os tempos. Até mesmo o milagre da criação, quer seja do mundo físico, quer seja do mundo espiritual. Por quê? Porque, em outras palavras, meus irmãos, em outras palavras, meus amigos, João, aqui através dessa frase, nos diz que a segunda pessoa da Trindade, ou seja, o Filho eterno de Deus, ele assumiu, prestem atenção, ele assumiu a condição humana. Ele não deixou de ser Deus, não, jamais. Mas agora, através da encarnação, além de ser Deus, a segunda pessoa da Trindade, também ele é um ser humano, semelhante a nós, com todas as suas características, com todas as suas limitações, exceto em relação ao pecado. Então, João aqui nos diz, meus irmãos, João aqui nos diz, meus amigos, que o Deus infinito, o Deus todo-poderoso, o Deus autoexistente, assumiu a condição humana em todas as suas particularidades, em todas as suas peculiaridades. É alguém que vai saber a partir de agora o que é cansaço. É alguém que vai saber a partir de agora o que é fome. É alguém que vai saber a partir de agora o que é tristeza. É alguém que vai saber a partir de agora o que é morte, como João vai descrever em relação à vida de Cristo durante ou ao longo de todo o seu evangelho. Então, nós precisamos considerar esse fato.
Nós precisamos considerar e considerar atentamente esse fato, porque a encarnação do Verbo, a encarnação do Filho eterno de Deus, diz respeito justamente a essa realidade. O Deus autoexistente, o Deus todo-poderoso, o Deus autossuficiente, ele agora assume a condição humana, com todas as suas características, com todas as suas limitações, exceto em relação ao pecado. Então, isso é algo miraculoso, meus irmãos. Isso é algo espantoso, meus amigos. Infelizmente, muitas vezes a gente não para considerar esse fato. Infelizmente, muitas vezes a gente não para meditar nessa realidade. Mas, de fato, a encarnação do Filho de Deus, a encarnação do Verbo foi o maior milagre que aconteceu na história da vida humana, na história da humanidade. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que a afirmação que João faz na primeira parte do versículo 14, e o Verbo se fez carne, ela ia de encontro a tudo aquilo que se pensava nos tempos do apóstolo João. Eu vou repetir, a afirmação que João faz, e o Verbo se fez carne, ia de encontro a tudo aquilo que se imaginava, a tudo aquilo que se pensava nos seus dias. Por exemplo, os pagãos, nos dias do apóstolo João, eles pensavam ser impossível Deus assumir a condição humana. Eles até criam que as divindades, por eles criadas, se apresentavam na terra através de tomar os corpos dos homens, mas jamais de se encarnar como ser humano. Os pagãos viam dessa forma. Mas não só isso, os pensadores nos tempos do apóstolo João, eles diziam ser impossível o Deus perfeito se encarnar, porque eles concebiam que o corpo humano, que a matéria humana era má, logo Deus não podia se encarnar. Então, contrariando todos esses conceitos, contrariando todas essas ideias equivocadas, João faz essa afirmação fantástica em relação ao Filho de Deus. E o Verbo se fez carne. Portanto, meus irmãos, meus amigos, a primeira declaração que João faz sobre Jesus Cristo, o Verbo de Deus, foi que ele se encarnou, a saber, ele assumiu a natureza humana com todas as suas realidades, com todas as suas limitações, repito, exceto no pecado. Esta encarnação, ela teve como objetivo, essa encarnação, ela teve como alvo a nossa salvação. É por isso que no verso número 12, João assim nos diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, foi por isso que Cristo se encarnou. Foi por isso que a segunda pessoa da Trindade tomou a condição humana. Com que objetivo? Com que intuito? Com o intuito de nos salvar, com o intuito de nos redimir, com o intuito de nos levar para a pessoa de Deus, para a pessoa do Senhor. Portanto, meus irmãos, minhas irmãs, aqui nós encontramos uma lição muito específica. Aqui nós encontramos uma lição muito especial para cada um de nós que já somos crentes, para cada um de nós que já temos esse Deus encarnado em nossas vidas, em nossos corações. E qual é a aplicação? Qual é a lição que nós podemos extrair desse fato do Verbo ter se encarnado, do Deus autoexistente, todo-poderoso, autossuficiente, ter assumido a condição humana com o objetivo de nos salvar? Simples, meus irmãos, simples, minhas irmãs. Deus, a partir dessa verdade, Ele nos ensina que não está indiferente em relação à nossa situação. Preste atenção nisso. Na medida em que nós contemplamos a encarnação do Salvador, na medida em que nós entendemos a encarnação do Filho de Deus, com todas as suas complexidades, com toda a sua forma miraculosa, nós aprendemos justamente isso, que Deus, Ele não está indiferente em relação à nossa situação. Por quê? Porque Ele fez aquilo que era humanamente impossível, Deus se encarnar. Para quê? Para poder suprir as nossas necessidades,
Para quê? Para poder nos propiciar a salvação. Para quê? Para nos fazer filhos e filhas de Deus e assim hoje componentes e componentes da sua família. Às vezes, meus irmãos, às vezes, minhas irmãs, nós pensamos que Deus, Ele não se importa conosco. Muitas vezes nós passamos por determinadas situações, muitas vezes nós vivenciamos determinadas experiências que chegamos a concluir esse grande equívoco, chegamos a concluir esse grande erro. Não, Deus não se importa comigo. É um erro, é um equívoco, porque quando nós olhamos a encarnação do Verbo, quando nós vemos o que a segunda pessoa da Trindade fez para poder propiciar a nossa salvação, nós concluímos que Deus age miraculosamente, que Deus age poderosamente, a fim de poder nos assistir em nossas necessidades. Nós éramos carentes de salvação, nós estávamos incapacitados de nos salvar, não havia nenhuma condição que fizesse com que nós nos achegássemos a Deus. Deus nos viu nessa situação de desgraça, Deus nos viu nessa situação infeliz em termos espirituais, e o que foi que Ele fez? Ele se encarnou. O que foi que Ele fez? Ele tomou a forma humana. O que foi que Ele fez? Ele se limitou a fim de salvar e remir um povo exclusivamente seu. Louvado seja Deus por essa grande verdade que a encarnação do Salvador ensina e ensina a cada um de nós. Então, em primeiro lugar, João fala acerca da encarnação do Verbo em si. E o Verbo se fez carne. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, meus amigos, João também fala da presença do Verbo. Em segundo lugar, João fala da presença do Verbo. E aí, eu queria chamar a atenção para a segunda afirmação que nós temos aí em João, capítulo 1, versículo de número 14. Ele diz: e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ou seja, além de afirmar que o Verbo havia se encarnado, João aqui, através dessa afirmação, ele diz que esse Verbo encarnado, ele habitou entre nós. Ou seja, ele se fez e se fez presente em nossas vidas, na vida da história humana, na vida da humanidade. A palavra habitar, irmãos, a palavra habitar, amigos, que nós encontramos aqui nesse trecho, ela é um pouco diferente do significado que nós temos na nossa compreensão normal. Por quê? A palavra habitar, utilizada por João, aqui no versículo 14, ela significa literalmente armar a tenda. Ela significa literalmente armar a barraca. E não é habitar no sentido tradicional, mas habitar nesse sentido, de você armar a tenda, no sentido de você armar a barraca. É dessa palavra que originalmente se tem a palavra tabernáculo, que muitas vezes nós ouvimos, que muitas vezes nós escutamos na palavra de Deus. E o que era o tabernáculo? O tabernáculo era uma grande barraca. O tabernáculo era uma grande tenda em que Deus mandou Moisés fabricar para que, através dela, Deus pudesse fazer presente no meio do povo. É isso que nós encontramos lá no Antigo Testamento. Lá em Êxodo, capítulo 25, versículo 8. Se você quiser acompanhar, pode acompanhar. Nós encontramos a instrução, nós encontramos a orientação, Êxodo 25, 8. Nós encontramos a instrução, nós encontramos a orientação que Deus faz a Moisés para que ele confeccionasse essa tenda, essa barraca, esse tabernáculo, com o intuito de Deus se fazer presente na vida do povo de Deus no passado, na vida do povo de Israel. Ele diz: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Mas não só isso. Além de servir para a habitação de Deus naquele instante, ou seja, nos dias do tempo de Moisés, o tabernáculo, meus irmãos, o tabernáculo, meus amigos, ele servia também para que o povo, através de Moisés, e depois de Moisés, para que o povo, através dos sacerdotes, se apresentassem diante de Deus. Então, o tabernáculo ele tinha essa função dupla, né? Ele marcava a presença de Deus no meio do seu povo, mas também marcava esse local intermediário onde o povo se encontraria e o povo se encontraria com Deus.
E aí, quando nós pensamos em relação a Cristo ter vindo morar entre nós, quando nós pensamos em relação a Cristo ter vindo habitar entre nós, armar a sua tenda, armar a sua barraca, conforme o significado da palavra nos aponta, nós aprendemos, meus irmãos, nós aprendemos, meus amigos, que o Verbo, ele se encarnou para que estivesse sempre junto do povo de Deus aqui na terra. Da mesma forma que o tabernáculo no Antigo Testamento dizia respeito à presença de Deus lá no meio do povo de Deus, no meio do povo de Israel, quando Cristo vem, e conforme João diz aqui, habita entre nós, ele agora marca essa presença que terá em meio do seu povo, aqui na terra. Que coisa fantástica, meus irmãos, que coisa extraordinária, meus amigos. Não foi sem razão que quando o anjo apareceu a José para anunciar o nascimento do Salvador, ele dá instruções, inclusive em relação ao nome que esse Salvador teria. E por que ele receberia esse nome? Justamente por aquilo que ele representaria em relação ao seu povo. Lá em Mateus, capítulo 1, versículo 23, repito, no texto onde se há o anúncio em relação ao Salvador, mediante sonhos a José, o anjo assim diz a ele: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Por quê? Quer dizer, Deus conosco, a presença de Deus entre nós. Então, aquilo que Deus representava no Antigo Testamento, através do tabernáculo, Cristo, ele representa em nossas vidas. Ele veio tabernacular entre nós, ele veio armar a sua tenda, ele veio habitar, ele veio se fazer presente entre nós. Louvado seja Deus, meus irmãos, por tão grande bênção que nós temos em Cristo Jesus. Mas não só isso, pelo fato também de Cristo ter se encarnado, ele agora nos liga a Deus. Ele serve como esse meio através do qual nós desfrutamos de comunhão e comunhão com o Senhor, assim como acontecia no tabernáculo. As pessoas se dirigiam para lá com o intuito de se colocar na presença de Deus, com o intuito de irem para a presença de Deus. E quem é que faz isso por nós hoje? Cristo. Por quê? Porque um dia ele se encarnou, um dia ele habitou entre nós. Foi por isso que num dado momento, lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, Cristo ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, é isso que Cristo também representa para nós hoje. O fato dele ter habitado entre nós, o fato dele ter armado a sua tenda, nos possibilita agora a grande bênção. Que grande bênção? A bênção de nós adentrarmos a presença de Deus. Ele é a própria presença de Deus na nossa vida e através dele nós desfrutamos da presença de Deus. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso, meus amigos, por causa da sua encarnação. Por isso João diz: e habitou entre nós. E é interessante, porque no restante do texto, ou pelo menos no restante da afirmação, João fala acerca de duas características dessa habitação de Cristo em nossas vidas. Em primeiro lugar, ele diz que esse verbo habitou entre nós cheio de graça. E aí, quando nós observamos, meus irmãos, quando nós observamos, meus amigos, a vida de Cristo aqui na terra, nós podemos perceber, e perceber com facilidade, o como ele demonstrou a graça de Deus, o como ele demonstrou o favor imerecido de Deus, enquanto ele esteve entre nós, enquanto ele esteve aqui na terra. E em todos os lugares, por todos os momentos, durante toda a sua vida, Cristo, ele manifestou a graça de Deus entre nós. Ele manifestou a graça de Deus quando pregava o evangelho da salvação aos perdidos. Cristo, ele manifestou a graça de Deus quando abençoava os pecadores, seja proporcionando-lhes cura, seja proporcionando-lhes ressurreição, seja proporcionando-lhes comida. Cristo, ele manifestava a graça de Deus na medida que ele salvava pessoas ímpias. Enfim, meus irmãos,
Enfim, meus amigos, a vida de Cristo é uma demonstração viva. A vida de Cristo é uma demonstração abundante da graça de Deus em nossas vidas. É isso que representa também o seu nascimento. É isso que representa também a sua encarnação. A presença de Cristo no nosso meio, a presença de Cristo aqui na terra, demonstrou, repito, de maneira vívida, demonstrou, repito, de maneira abundante a graça de Deus sobre nossas vidas. Mas não só graça. João diz que esse verbo, ele habitou entre nós também cheio de verdade. Por que cheio de verdade? O que é que João estava querendo nos dizer? O que é que João estava querendo nos ensinar através dessa expressão e habitou entre nós cheio de verdade? Porque na medida que Cristo veio, meus irmãos, na medida que Cristo veio, meus amigos, as sombras, elas foram dissipadas. Haviam várias promessas, haviam várias figuras relacionadas ao Salvador que foram reveladas por Deus durante todo o período do Antigo Testamento, inclusive o tabernáculo. Ele era uma representação de Cristo, ele apontava para Cristo. Então, quando Cristo veio, se encarnou, quando Cristo veio, ele habitou entre nós, todas essas sombras, elas foram dissipadas. E agora nós nos deparamos com a verdade de Deus, o seu Filho, o nosso grande Salvador. De certo que tudo aquilo que Cristo fazia, tudo aquilo que ele vivia, apontava justamente para essa verdade. Ele é a própria verdade. Então, nós já vimos pelo menos duas coisas. Nós já vimos pelo menos dois aspectos relacionados à encarnação. A encarnação em si, e o Verbo se fez carne, mas não só isso, a presença do Verbo, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Mas não só isso, meus irmãos, não só isso, meus amigos, nós podemos encontrar uma terceira verdade aqui, ou seja, a revelação feita pelo Verbo, a revelação feita pelo Verbo. Olha só como é que João encerra aqui a sua passagem. Ele diz: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. E vimos a sua glória, glória do unigênito do Pai. Então ele mostra aqui essa revelação. Que revelação? A revelação feita pelo Verbo. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. É interessante, porque aqui nesse verso, número 14, João não só fala que o Verbo se encarnou, João fala também que ele se fez presente neste mundo, e também ele fala que esse Verbo, ele revelou a glória. Esse Verbo, ele revelou a glória de Deus. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, nós atentarmos para a palavra ver, que nós encontramos aqui no versículo 14. Ela tem um significado bem específico, ela tem um significado bem especial. Aqui não só é ver no sentido de enxergar, aqui não só é ver no sentido de você observar, não, mas a palavra ver, utilizada por João aqui nesse texto, significa você ficar deslumbrado, significa você ficar contemplando, significa você quedar-se diante de algo, diante de alguém. Então, não só é o ver pelo ver, não só é o observar pelo observar, não. João diz aqui que em relação ao Verbo, ele ficou deslumbrado, ele ficou contemplando, ele quedou-se diante do Verbo. Essa foi a sua experiência. Essa foi a experiência pessoal que João teve diante do convívio que ele teve com Cristo. Ao contemplar o Salvador, ele percebeu justamente isso, que aquele Salvador, ele manifestou a glória de Deus, no sentido que ele ficou deslumbrado, no sentido que ele contemplou, no sentido que ele quedou-se diante de toda a sua glória, diante de toda a sua majestade. É por isso que ele usa essa palavra glória, que nós temos aqui no versículo número 14. Essa palavra literalmente significa esplendor. Essa palavra literalmente significa majestade. Então, o Verbo de Deus, Jesus Cristo, ele revelou a majestade, ele revelou o resplendor de Deus. E é interessante, meus irmãos, é interessante, meus amigos, que somente Jesus Cristo podia fazer isso. Somente Jesus Cristo poderia revelar o esplendor, a glória, a majestade de Deus. E aí você pode me perguntar, por que somente Cristo poderia fazer isso? Por que somente Cristo poderia cumprir essa missão?
Simples, meus irmãos. Simples, meus amigos, porque o Filho, ele era o unigênito do Pai. É por isso que João diz: e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele era o próprio Deus, ele era a revelação do próprio Deus. Então somente ele poderia, como de fato fez, revelar a glória, revelar a grandeza, revelar o esplendor da pessoa de Deus entre nós, entre os homens. Foi isso que Cristo fez, foi essa também uma das suas missões. Então Cristo, meus irmãos, Cristo, meus amigos, ele se encarnou para revelar Deus e toda a sua glória entre nós. Que coisa fantástica, que coisa maravilhosa. E é interessante porque não foi um privilégio apenas de João, não foi um privilégio apenas das pessoas que conviveram, que estiveram presentes com Cristo há 2000 anos. Não, meus irmãos, nós hoje que vivemos nessa época, nós hoje que vivemos nesse tempo, também temos esse privilégio. Mas como? Você pode me perguntar. Como você pode me indagar, já que Cristo não se faz presente no nosso meio? Simples, através das Escrituras Sagradas. Quando nós lemos a Bíblia, meus irmãos, quando nós lemos a Bíblia, meus amigos, e vemos a pessoa de Cristo, suas palavras, vemos a pessoa de Cristo, suas obras, é a mesma coisa que nós estarmos vendo o próprio Deus, de sorte que essa visão, ela não ficou restrita no passado, ela permanece hoje e permanecerá até o dia que Cristo voltar para poder nos buscar e nos buscar para si. Então, nós temos esse grande compromisso. Então, nós temos essa grande responsabilidade, ou seja, de nos voltarmos para a palavra do Senhor, de nos voltarmos para o Evangelho de Cristo, de poder contemplar Cristo na sua beleza, de poder contemplar Cristo na sua glória, através daquilo que Ele ensinou, através da maneira santa que viveu, através das obras que operou. Tudo, meus irmãos, deve redundar no nosso coração, glórias ao nome do nosso Deus. A encarnação de Cristo nos remete para isso. Infelizmente, falamos isso na semana passada, nós temos uma visão muito resumida, nós temos uma visão muito sintetizada em relação ao nascimento de Salvador. Nós não abrimos o nosso campo de visão e por isso acabamos por perder tantas coisas fantásticas, tantas coisas maravilhosas que esse nascimento propicia e propicia para cada um de nós. Então, fica para nós essa responsabilidade, fica para nós esse compromisso de quê? De contemplarmos a pessoa de Cristo através da palavra de Deus, de podermos nos quedar, de podermos ficar deslumbrados diante da glória de Cristo, porque é a glória do próprio Deus, na medida em que nós lemos, na medida em que nós nos voltamos, na medida em que nós nos alimentamos da palavra de Deus. Foi por isso que hoje pela manhã nós vimos que a leitura das Escrituras Sagradas é um meio de graça. E por que é um meio de graça? Porque quando você lê as Escrituras, quando você aprende da Bíblia, você está aprendendo do próprio Cristo, você está aprendendo do próprio Deus. Então, Cristo se encarnou, Cristo habitou entre nós com esse intuito de revelar e revelar a pessoa de Deus. Em certo momento, um dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, ele pediu para que Jesus Cristo mostrasse quem era Deus. E ele se dirigiu para aquele discípulo e disse: eu estou aqui, quem vê o Pai, vê a mim. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, olhar para Cristo, conviver com Cristo, era olhar e conviver com o próprio Deus, como de fato aconteceu através dos registros dos Evangelhos. Então, meus irmãos, meus amigos, esse texto aqui nos remete a essas três verdades, pelo menos, essas três verdades que nós temos diante de nós, em relação à encarnação do Verbo. Em primeiro lugar, nós temos a encarnação do Verbo em si. Em segundo lugar, nós temos a presença do Verbo. E em terceiro lugar, nós temos a revelação feita pelo Verbo. 3 pontos, 3 divisões relacionadas com a encarnação do Salvador. Mas podemos nos perguntar, como é que essas verdades podem ainda ser aplicadas em nossas vidas? Quais são as lições que nós podemos extrair do fato de Cristo ter vindo, de ter se encarnado, de ter habitado entre nós, de ter revelado a glória de Deus? Pelo menos 2 coisas que nós queríamos chamar a atenção. Uma delas para nós que somos salvos e a outra delas para aquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. Para nós, meus irmãos,
Para nós, minhas irmãs, nós devemos entender que Cristo se fez presente em um dia ou em determinados dias aqui na terra, para que hoje nós estivéssemos desfrutando continuamente da presença de Deus em nossas vidas. Cristo, ele se fez presente em alguns dias aqui na terra, para que continuamente nós pudéssemos desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas. E esse é um privilégio que jamais a gente deve esquecer. Essa é uma bênção que jamais nós devemos negligenciar em relação às nossas vidas. Muitas vezes, e a experiência nos mostra, muitas vezes nós chegamos a pensar que nós estamos sós. Sobretudo quando nós procuramos viver o Evangelho. Sobretudo quando nós procuramos ser fiéis a Deus. Porque vivemos em um mundo que é antagônico em relação às coisas de Deus. E muitas vezes nós nos entristecemos por essas coisas. Contudo, nós devemos nos confortar. Contudo, nós devemos consolar o nosso coração de que isso não é fato. Deus, mediante Cristo, ele se faz presente em nossas vidas. Tanto é que antes de ascender aos céus, essa foi a grande promessa que Cristo fez aos discípulos. E por extensão, foi a grande promessa que Cristo fez a cada um de nós. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a grande verdade, meus irmãos, que a encarnação do Verbo, ela remete para cada um de nós. Não estamos sós aqui nesta vida. Deus, ele veio, Deus, ele se encarnou, Deus habitou entre nós, para que através do seu Espírito, ele permanecesse sempre, continuamente em nossos corações, sempre, continuamente em nossas vidas. E esse é o privilégio que nós temos. Esse é o benefício que nós desfrutamos da parte de Deus. Uma vez que nós somos salvos, uma vez que nós somos remidos, essa bênção, ela passa a ser real em nossas vidas. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso, minhas irmãs, a partir da encarnação, a partir do nascimento do nosso Salvador. E assim será sempre ao longo da nossa vida. E assim será sempre ao longo da nossa caminhada aqui na terra. Podemos passar por momentos difíceis, podemos passar por tribulações, podemos passar por perseguições, mas uma verdade jamais nós podemos esquecer: Cristo se faz presente nas nossas vidas. Cristo se faz presente nas nossas vidas. O próprio Deus, ele veio tabernacular entre nós. O próprio Deus veio armar a sua tenda, não na história da humanidade em si, mas na vida de cada servo, de cada serva de Deus, porque a Bíblia diz que eu, que você, nós somos templos do Espírito Santo. Então, tudo isso, repito, é resultado da encarnação do Verbo, do nascimento de Cristo em relação às nossas vidas. Isso assume uma significação muito mais especial, isso assume uma significação muito mais ampla, conforme nós encontramos do pensamento vulgar das pessoas, que resume esse período natalino, resume o nascimento de Cristo a festas, a comemorações e a outras coisas mais. Não, é muito mais, mas é muito mais, mas é infinitamente mais do que isso. A vinda de Cristo, o nascimento do Salvador, nos remete à presença de Deus nas nossas vidas. Nos remete ao fato de Deus ter armado a sua tenda entre nós, armado a sua tenda nos nossos corações, para que hoje, eu, você, cada um de nós, desfrutássemos e desfrutássemos da sua presença. Louvado seja Deus, meus irmãos, por essa grande verdade. Mas não só isso. A segunda lição que nós queríamos trazer nessa parte final é direcionada especificamente àquelas pessoas não salvas, direcionada especificamente àquelas pessoas que ainda não experimentam da salvação. E aí nós queríamos fazer pelo menos 2 desafios a vocês, pelo menos 2 desafios. O primeiro deles: experimente, meu amigo, experimente, minha amiga, a presença de Deus na sua vida. Experimente a presença de Deus em sua vida. A encarnação do Verbo de Deus visou justamente esse objetivo. Cristo veio a este mundo com o intuito de salvar. Tanto é que o seu nome, Jesus, significa Deus é Salvador ou Deus é salvação. E na medida que o tempo vai passando,
cada vez mais as suas oportunidades de experimentar essa salvação, elas vão diminuindo. Por isso, o Evangelho faz esse desafio. Que desafio? O desafio de você experimentar a presença de Deus na sua vida. E como é que ele ocorre? Através de Jesus Cristo. Daí a necessidade que você tem de reconhecer Cristo como Salvador. Daí a necessidade que você tem de reconhecer Cristo como Senhor, para que Deus, mediante Cristo e seu Espírito, faça-se presente no seu coração. Faça-se presente na sua vida, para que a partir desse momento, você também venha a ser a habitação de Deus aqui na terra. Clame por Deus, clame pela sua graça, clame pela sua misericórdia, para que essa realidade, esse benefício também venha a ser visto, também venha a ser experimentado na sua vida. Mas não só isso, há um segundo desafio. Que desafio é? A necessidade que você tem de se humilhar diante da glória desse Cristo. A necessidade que você tem de se humilhar diante da glória desse Cristo. Cristo, meu amigo, Cristo, minha amiga, é uma pessoa singular. Ele é exemplo de amor, ele é exemplo de graça, ele é exemplo de misericórdia, ele é exemplo de santidade e tantas outras infinitas qualidades que nós poderíamos destacar em relação ao Salvador. E diante da contemplação da sua pessoa, diante da contemplação daquilo que Cristo é, diante da contemplação daquilo que Cristo faz, você tem essa necessidade. Que necessidade? De se humilhar perante Ele, de reconhecer a sua fraqueza, de reconhecer a sua pequenez, de reconhecer o seu pecado, e na medida que você assim se comporta, você estará dando indício da operação da graça de Deus no seu coração. Então, ao meditar no nascimento de Jesus, ao pensar que Cristo veio aqui para a terra para revelar a glória de Deus, existe essa implicação, existe esse desafio que Deus lhe faz através da sua palavra. Humilhe-se perante esse Cristo, reconheça a sua glória, declare o seu poder, contemple-o na sua majestade, para que assim e somente assim a obra da graça ela possa se dar na sua vida. E queira Deus que se dê na noite de hoje. Queira Deus que se dê o mais rápido possível, para que o Evangelho possa estar incomodando a sua mente, para que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração e o nascimento de Cristo venha a ter um significado real para a sua vida. Que significado? Significado de salvação, significado de redenção, significado de reconciliação, porque foi para isto que Cristo veio aqui na terra, para salvar aquele que estava perdido. Então, pensar no seu nascimento, pensar na sua encarnação, é nos remeter a esse fato. A vinda de Cristo mudou a história da humanidade. Por quê? A sua vinda propiciou salvação. Então, que esta salvação também possa ser realidade na sua vida, que esta salvação possa ser uma verdade no seu viver, para que assim também o nome de Deus ele venha a ser glorificado na tua vida. Então, que Deus, meus irmãos, que Deus, meus amigos, nos abençoe e que nós cada vez mais aprendamos, cada vez mais que possamos meditar em tantas verdades, em tantos aspectos relacionados ao nascimento do nosso Salvador. Se Deus assim permitir, no próximo domingo nós teremos a terceira mensagem dentro dessa série, o nascimento do Salvador. Então que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Que a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso eterno e bondoso Deus, o poder, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre.